Muito bom dia, queridos irmãos, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá. Esta tem sido a tônica que tem regido as nossas vidas. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus num texto que está lá no Velho Testamento, lá no primeiro livro do profeta Samuel, num texto bem conhecido por todos nós, quando Davi é conhecido, além do contexto da sua família, do seu pai e dos seus irmãos. E foi no momento de extrema crise nacional, no momento de grande dificuldade para a nação, um momento muito tenso para os governantes, para toda a população, para sua família, para os seus irmãos. E Davi sai da questão do anonimato e Deus o faz triunfar. Qual é esse momento? Eu gostaria de ler os versículos finais do capítulo de número 17 e depois nós vamos contextualizá-lo. Capítulo 17, versículo de número 55. Quando Saul viu Davi saindo para lutar com o filisteu, perguntou a Abner, o chefe do exército: Abner, de quem esse jovem é filho? Abner respondeu: ó rei, tão certo como tu vives, eu não sei. Então o rei disse: pergunta de quem ele é filho. Depois que Davi matou o filisteu, Abner chamou e o levou à presença do rei Saul. Davi trazia nas mãos a cabeça do filisteu. Saul lhe perguntou: jovem, de quem és filho? Davi respondeu: sou filho de teu servo Jessé, belemita. Eu sou filho de teu servo Jessé, o belemita. Dá para a gente observar aqui o orgulho, como esse jovem apresenta o seu pai, como esse jovem fala a respeito da sua família. Nós estamos vivendo momentos muito tensos nas famílias, nos relacionamentos, dentro e fora de casa. Não é verdade que nós estamos no meio de uma pandemia de proporções mundiais e durante todo esse tempo temos ficado praticamente confinados dentro de nossas casas e algumas pessoas têm encontrado uma razão muito difícil para conviver com seus parentes. Principalmente ao que tange o relacionamento pais e filhos. Relacionamento que talvez não foi cultivado durante muito tempo, não vai ser por questão de 20, 30 dias que essa situação vai resolver de uma noite para outra. Mas eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que o texto nos ensina algumas verdades e dentre elas, coisas abençoadas para que nós possamos vencer conflitos tanto internos quanto externos. A história nos dá conta que o povo de Israel estava enfrentando um grande problema. Uma nação bem próxima dos filisteus estava ameaçando a nação de Israel. Naquela época isso era muito comum, as conquistas. E certamente Israel, humanamente falando, perderia aquela guerra. Havia um valente soldado, que eles o chamavam de Golias, tamanho é a sua desproporcionalidade em relação aos demais guerreiros, tanto do seu povo quanto de nações outras que viessem enfrentá-lo. Esse Golias era tão grande e tão forte, que eles o chamavam de gigante Golias. Esse moço fez um desafio a Israel,
que enviasse um homem para lutar com ele. E o desafio foi tão forte que, se porventura alguém o vencesse, aquela batalha daria como vencida. E se por um acaso perdesse, aquela batalha era considerada como uma batalha perdida para quem perdeu. O rei de Israel, no caso, era Saul. Saul estava apavorado pelo tamanho do homem, pela experiência de guerra e pelo simples fato dele saber que no seu reino, no exército seu, ele não conhecia absolutamente ninguém que tivesse as mínimas condições de enfrentar esse grande gigante. Esse grande gigante. Às vezes nós encaramos a vida assim, como um grande gigante. Eu sei que eu e você estamos diante de uma grande situação para vencer, que é essa pandemia. Há uma incerteza com relação até mesmo à nossa saúde, às nossas vidas. Há uma incerteza com relação à economia, com relação ao comércio, com relação ao emprego. Há uma incerteza com relação a tantas coisas que tem deixado tantas pessoas ansiosas, preocupadas, com medo, apavoradas, que nós chegamos a entender que tudo o que está acontecendo pode ser assemelhado a um grande gigante Golias. Sim, é bem verdade que Deus prepara as nossas vidas para a batalha e prepara a vida de quem quer ser preparado para a batalha. Olha que coisa impressionante. A Bíblia nos dá conta que Davi foi um homem ou um rapaz que sempre trabalhou junto ao rebanho de seu pai. Trabalhava cuidando do gado, trabalhava cuidando das ovelhas. Ainda era muito tenro, ainda era muito pequeno, mas Deus já trabalhava na vida dele nas pequeninas coisas. Eis que de repente, então, surge um grande problema e Davi estava envolvido nele, afinal de contas, ele fazia parte da nação de Israel. Qual era o problema? Ter que enfrentar o grande gigante. Quando ele vai no campo da batalha, ele percebe que tanto seus irmãos, soldados, quanto os demais soldados, estão todos acuados, estão amedrontados, estão apavorados, assim como muitos de nós estamos. Impressionante como aquele jovem estava tranquilo, em paz e consciente de uma realidade que ele vivia com relação ao Deus que ele servia. Ele pergunta a um daqueles soldados o que está acontecendo. E o soldado explica para ele: olha, do lado de lá um exército que quer invadir o nosso exército, e se vencer estamos todos perdidos. Do lado de cá nós não temos ninguém que possa combater contra esse gigante. Davi considera: olha, é diferente, eu posso fazê-lo. Quando os irmãos de Davi ouviram isso, eles ficaram muito furiosos com Davi. A ideia é que Davi estava querendo se aparecer, a ideia é que ele estava querendo se mostrar. Mas não, o que eles não sabiam é que enquanto eles estavam fazendo outras coisas, Davi estava tendo experiência com Deus. E são nas pequenas experiências com Deus que Deus nos faz fortes. Mais adiante, esses soldados levam Davi na presença do rei Saul. E Davi conta para o rei Saul a razão por que ele quer lutar contra aquele gigante. O rei Saul, incrédulo, diz: mas você não pode lutar contra aquele gigante porque ele é experiente, ele é forte, ele é bem maior do que você. Aí Davi conta a sua história. Olha, rei, o senhor não me conhece. O senhor não conhece a experiência que eu tenho com meu Deus. Deixa eu lhe contar parte da minha história. Eu cuido de rebanho.
E um dia, um leão veio pegar uma das ovelhas que estava sob meu cuidado. Quando estava na boca dele, eu o alcancei, briguei com ele, ele brigou comigo, eu peguei na sua barba e arranquei da sua boca a ovelha e o matei com as próprias mãos. Mas isso não aconteceu apenas uma vez, porque veio uma outra vez, dessa vez um urso. E da mesma forma, batalhei e briguei com ele, e prevaleci, e o matei, e livrei a ovelha que já estava praticamente abatida. Então, rei, eu lhe garanto que o mesmo Deus que me livrou dessas duas situações e me deu vitória, é o mesmo Deus que vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. Porque, na verdade, rei, o que ele está fazendo não é simplesmente contra a nação de Israel, mas ele está fazendo contra o Deus de Israel. Não sei como, mas aquela história convenceu o rei. E eu só posso entender que o Espírito Santo de Deus ajudou nesse convencimento. Mas eu quero chamar a sua atenção que tudo só foi possível porque ele teve duas batalhas vencidas antes. Ele venceu o leão, ele venceu o urso. Não é verdade que nós também temos vencido pequenas batalhas? Se você parar para computar, muitas vezes é um problema financeiro, que lutamos e vencemos, é um problema familiar, que lutamos e vencemos, é um problema profissional, que lutamos e vencemos, é um problema na escola, é um problema na faculdade, lutamos e vencemos. Olha, à medida que nós vamos lutando e vencendo, Deus vai nos fortalecendo. E quando nós atribuímos essas vitórias a Deus, nós reconhecemos que quando vier uma batalha maior, nós podemos ir confiantes que o mesmo Deus que nos deu vitória nas batalhas menores, vai nos dar vitória nas batalhas maiores. Certamente. Essas batalhas servem para fortalecer nossa fé. Não é à toa que nós vamos para as jornadas de oração. Não é à toa que nós levantamos 5:30 da manhã para nos colocarmos de joelhos. Não é à toa que nós lemos a palavra do Senhor todos os dias para nos fortalecer. Não é à toa que nós buscamos ao Senhor nos jejuns para que o Senhor possa nos preparar para a batalha. Há um ditado que diz que temos que matar um leão por dia. Desta vez é um leão e um urso. E seja lá quantos forem. Mas a questão é que se vamos em nome do Senhor para proteger as ovelhas do Senhor, o Senhor sempre nos dará vitória. E assim aconteceu. Eis que de repente Davi vai para o campo de batalha e vem na sua direção quem? O próprio gigante filisteu. E ele zombou, e ele blasfemou, e ele fez o que pôde. E o Davi disse: olha, moço, você vem em mim, contra mim, com a sua lança, com a sua espada, com o seu escudo, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. E lhe digo que ainda hoje, ele me entregará a sua cabeça em minhas mãos. E foi o que aconteceu. Davi partiu para cima do gigante. Eis aí o segredo. A gente não corre de urso. A gente não corre de leão. A gente não corre de gigante. A gente não foge. Principalmente se estamos em nome do Senhor. Aqui esses animais prefigurados e esse homem enorme também prefigurado chama a nossa atenção para que quanto maior a luta, não há o que temer. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agora é momento de colocar a fé em prática. Agora não é momento de recuar, não é momento de temer. Agora é momento de avançar. E eu quero lhes dizer uma coisa, talvez nunca na história da humanidade, Deus reservou um momento maior de surpresa para o seu povo.
para os seus Davis. Deus não vem preparando esse povo há tanto tempo para nada. Deus tem nos preparado para esse momento. E eu creio que o momento chegou e o momento é agora. Nós precisamos partir para cima do gigante e partir com coragem. E nós não estamos indo na energia da carne, na confiança do homem e nem sequer na sabedoria humana. Quando nós partirmos, quando nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos, a quem esse gigante tem afrontado. Tem afrontado o povo de Deus, tem afrontado o próprio Deus. Então é nesse momento de fé, a guerra é do Senhor. Nós pelejamos, mas a guerra é do Senhor e é Ele que vai nos dar o livramento. Eu creio que o melhor de Deus ainda virá, porque é nos momentos em que há maior interrogação. Quem tiver paz de espírito, quem tiver paz na alma, quem tiver fé no coração e Deus dirigindo a sua jornada, serão exatamente aqueles que mais terão respostas para dar. Enquanto muitos estarão em desespero, buscando resposta, aqueles que estão em nome de Deus estarão para dar as respostas, para apontar o caminho. E como Deus precisará de pessoas como eu e como você nesse momento de busca de solução. Eis que de repente Davi pega a sua pedra, coloca na funda e arremete contra aquele gigante. E aquela pedra foi certeira e bateu na testa dele. E a Bíblia diz que o gigante tombou, foi ao chão. Essa é a parte que nós mais gostamos. Aquilo que era forte, aquilo que era corajoso, aquilo que era temido, aquilo que causava assombro, aquilo que há um segundo atrás era tudo, agora já não é mais nada. Diante de uma pequena pedrinha, numa funda, mas condicionada pelo poder de Deus. Quando Deus está na história, todo e qualquer gigante cai. A fé nos leva a crer nisso. O povo de Deus não se curva na hora da batalha. O povo de Deus caminha para a batalha de joelho, mas caminha. Deus é o nosso escudo e fortaleza e socorro bem presente na hora da guerra, da tribulação. Acredite. Então, eu entendo que o término daquela história não pôde ser outra. A admiração do rei Saul em relação ao Davi, que chega lá com a cabeça do gigante. Moço, de quem você é filho? Eu sou filho de Jessé, o belemita. Com certeza o orgulho do pai. Com certeza passa a ser o orgulho da família. Com certeza passa a ser o orgulho do rei. Com certeza passa a ser o orgulho da nação. Olha, eu creio em Deus que não importa o que passou daqui para trás, você ainda, diante de tudo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, você vai ser um instrumento de orgulho para a sua família, de orgulho para a sua igreja, de orgulho para você mesmo, de orgulho para a sua nação, mas de uma forma especial, de orgulho para Deus. Creia nisto, seja abençoado, não tenha medo, lute com coragem, lute com Deus, porque contra Deus não há gigante que possa prevalecer. Deus te abençoe, Deus me abençoe, Deus nos abençoe, Deus abençoe o nosso país. Deus proverá. Tenha um excelente dia na presença do Rei Jesus. Amém.